Imaculada Conceição. Show. É isso aí, galera. Show. Boa noite, galera. Boa noite. Maravilha, estou aqui na igreja do Cocal. Trouxe aqui o celebrante, né? E vou mostrar aqui a igrejinha. Aqui a igrejinha aqui, ó. Muito show. Bonita, né? Igrejinha do Cocal. Aí festejo, né? Está nas novenas. É muito bom o festejo do Cocal, né? A igreja onde eu fui batizado, crismado, fiz a primeira comunhão. Muito legal, né? A bênção de Deus, essa igrejazinha aqui, galera. É isso aí, galera. Elevada ao céu, alegra-se o coro dos anjos. Maria elevada ao céu, alegra-se o coro dos anjos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado. Diante deles, e o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, e outra para Moisés, e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz disse: Este é o meu filho amado, o qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai vós, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém,
ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos bater palma. Hoje nós sabemos, a igreja não manda ninguém bater palma, e nós, como filhos de Jesus Cristo, o que nós temos que fazer? Concordar. Mas por que vamos concordar? Porque os padres, eu acho que nós sabemos, todo mundo sabe, que essa noite nós estivemos aqui com o nosso pai espiritual, o nosso querido Padre Francisco. Hoje nós temos, queridos irmãos e irmãs, a graça do carnaval, de hoje nós termos 3 missas celebradas. Vocês já sabem disso, já? Mas todo mundo já sabe dessa parte. Nós temos uma missa às 7 horas da manhã, nós temos uma missa às 9 horas da manhã, e nós temos uma missa 7 horas da noite, Então, queridos irmãos e irmãs, nós como cristãos e filhos de Deus, nós não temos desculpa. Você já acha que está no carnavalista ter desculpa? Eu não vou para a missa hoje porque já passou? Não, meu filho, a gente não vai se não quiser. Não vai se não quiser. Porque até no nosso interior está atrás, tá? Nós não estamos vivendo, queridos irmãos e irmãs, há 30, 40 anos atrás, que nós, no interior deste nosso, não tinha caminho, não tinha carro, não tinha moto, não tinha. Aí a gente tinha como ter essa desculpa. Eu não vou para isso no carnaval porque eu não tenho transporte. Meu filho concorda? Você mesmo não vai se não quiser, não é? Meu filho tem transporte, não tem? Tem carro, tem moto. Nós temos caminho hoje, Então, queridos irmãos e irmãs, nós já passamos por um tempo muito difícil, mas que hoje nós estamos vivendo um tempo fácil. E agora, como nós estávamos falando ali, que nós, queridos irmãos e irmãs, nós temos que viver de quê? Daqui para frente, de oração. De oração. Baseado na palavra de Deus, e sem medo de falar isso, eu vou dizer para nós. A família que não rezar daqui para frente, ela não se sustenta. Vocês concordam? Não é mentira da palavra de Deus? Eu só estou repetindo, baseado na palavra de Deus. A família que não rezar daqui para frente, ela não vai se manter de pé. Então, e as famílias vão andar rolando no chão? Não é desse jeito que eu estou falando. E a família topando e caindo. É a família caída, queridos irmãos, na saúde, na atitude. A família que não reza, ela não sabe perdoar. Ela não quer oração na casa dela. Então, por que tu diz isso? Porque eu faço missão portadora. A gente estando na casinha da gente, queridos irmãos e irmãs, sossegado lá, você não sabe o que é a vida da humanidade. Você quer saber o que é a vida da humanidade? Vai bater na porta da humanidade. A gente olha, um sobe, o outro desce, de carro, de moto, de caminhão, de avião, de fumar, de todo jeito que tem gente andando.
E a gente olha e diz assim, está tudo bem. Ah não, meus irmãos, não está tudo bem não. Nós estamos vivendo uma sociedade massacrada pelo poder, que eu não vou dizer o nome dele. Nós estamos sendo massacrados. Frei Gilson, um dia desse, ele falou uma coisa, eu observando, uma homilia do Frei Gilson, uma missa que ele estava celebrando, e ele disse para nós, o poder de Satanás desceu sobre a terra. É o poder de Satanás desceu sobre a terra. Você olha, queridos irmãos e irmãs, a falta de amor, aquilo que Jesus Cristo falou, que nós estamos vivendo o apocalipse da palavra de Deus. Vocês querem ver quanta falta de amor adoeceu da casa para ir para o hospital? Tem quem queira entrar. Vocês já souberam que o mundo batido morto hoje? Já. Pois é. Por isso que a palavra de Deus ela diz para nós, queridos irmãos e irmãs, vivam hoje. Vivam hoje. Não fique preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã a Deus pertence, queridos irmãos. Não pertence a nós. E desse homem dizendo assim, então vou se ele durasse 80 anos, aí depois chegasse a 80, viesse mais 20. Eu digo, talvez você, se viesse mais 50, você achava era coisa, eu não tenho medo, né? Você achava era bom se viesse 50 mais 50, aí você chegava a 150. Aí como era o jeito desse velho enrolando no chão com 150. Aí lá chegava. Então, queridos irmãos, nós temos que viver hoje. Eu estou com 73 anos de céu aqui na terra. Eu não sei até quando eu vou viver esse céu aqui na terra, não. Porque a nossa vida, queridos irmãos e irmãs, ela pertence a quem? Vocês concordam? A nossa vida pertence a Deus, queridos irmãos e irmãs. E é tão fácil para nós morrer. Não é fácil. Mas podemos tirar o nosso sopro de vida. Aonde a gente estiver, a gente morre. Porque esse respirar de cada um de nós é a nossa vida. Vocês concordam com isso? A vida está no respirar. Se Deus cortou o respirar, a gente cai no que pode estar dentro da igreja, pode estar na roça, pode estar no meio do caminho. Vai andando na rua e esse pé cai para trás. Aconteceu um tempo de carnaval. Então, queridos irmãos e irmãs, voltando aqui para a segunda leitura, vamos falar um pouco dela, um pouco de cada um aqui, para nós, né, não tomar muito tempo. Até que Jesus não manda que a gente corra, não precisa correr. Né? Mas é as ordens do direito canônico nós temos que obedecer. Né? Então nós vimos aqui a leitura do livro do profeta Daniel. Ele viu uma visão. Ele teve uma visão. Isso aqui que ele viu não foi assim claramente, não. Foi uma visão. Né? Ele viu um ancião, ele viu carros com rodas de fogo, tronos de fogo, né? E era quem? Um ancião de muitos dias, como diz a leitura. E esse ancião era quem? Era o próprio Deus. Era o próprio Deus que viu a presença do profeta Daniel. Ah, mas por que Daniel via isso? Porque ele era um profeta ungido de Deus. Ele era ungido de Deus. Então o Evangelho, queridos irmãos e irmãs, ele fala aqui para nós, eu vou falar bem de refrão do Salmo. O que o Salmo responsorial falou para nós? O Salmo responsorial falou para nós, queridos irmãos e irmãs,
Diz assim, o refrão dos salmos: Deus é rei e o Altíssimo muito acima do universo. Muito acima do universo. Deus é rei, exulta a terra de alegria. E as ilhas numerosas rejubilam, trevas e nuvens o rodeiam no seu trono que se apoia na justiça e no direito. A gente fala com nós, né? O apoio do universo de Deus, esse apoio nós temos que estar também sustentado na justiça e no reino de Deus. O que é justiça? Aonde anda a justiça e o direito, a mentira não anda, o roubo não anda, a falta de perdão não anda, o orgulho não anda, a arrogância não anda. Só anda o direito e a justiça. Queridos irmãos e irmãs, quando a gente tem justiça, quando a gente tem perdão, vem para aquilo que é chamado de caridade. É ter caridade nos com os outros. Eu não posso dizer, queridos irmãos e irmãs, que não tenho caridade com vocês, se eu amo vocês. Se eu faço divisão de vocês, eu não posso dizer que tenho caridade com vocês. Então eu nem te conheço, mas não precisa nós se conhecermos. Não precisa eu saber do seu nome. Não precisa você saber do meu nome para me amar a nossa sociedade. E nós devemos se amar, queridos irmãos e irmãs. Todos nós somos o quê? Irmãos. Diz aonde, irmão? Está no livro de Gênesis. Todos nós somos irmãos. Todos. E às vezes, a nossa sociedade acha que isso é irmão sem conhecer. O Olívio é meu irmão. Eu conheço o Olívio. Bem que eu nunca tenha lhe visto. Você é meu irmão. Porque somos filhos de quem mesmo? Nós somos filhos de quem mesmo, meus irmãos? De Deus. Então nós não temos dois Deus, nós não temos dois pais, nós temos Deus que é o nosso Pai, e que esse Pai é Pai de todos nós. Ele veio como Pai e nos criou como Filho. Nos criou como Filho. A pena, queridos irmãos e irmãs, que nós temos um monte de filhos que não aceita a nossa mãe como mãe. E deixa eu falar para mim. E que ele falar para minha mãe, que eu não aceito, queridos irmãos. Eu comecei a estudar a Bíblia no mês de junho de 86. Foi para isso que eu aprendi e que eu estudei a Bíblia, foi para aprender a respeitar a nossa mãe que está no céu. Se nós não respeitar, se nós não tiver Nossa Senhora de Nazaré como a nossa mãe, o que nós temos? Eu tenho orgulho de ter uma mãe no céu. Nós temos orgulho de ter uma mãe no céu. Vocês têm? Eu tenho. Ela é, além de a nossa mãe, a nossa intercessora.
pisou na cabeça de Satanás e continua pisando. Por isso que Satanás continua contra ela. Porque ela continua pisando na cabeça de Satanás. Eu digo para os nossos irmãos que nós não aceitamos a Nossa Senhora como irmã. Eu digo para eles isso. Aquele que não aceita a Nossa Senhora como irmã, quando você chegar no céu, está pensando que Jesus vai arrancar ela do céu para colocar lá, que não é isso não. Você vai ter que tolerar Nossa Senhora. Se você entrar lá, você vai ter que tolerar Nossa Senhora. Presta atenção, queridos irmãos e irmãs, o que o Evangelho diz? Será só um pouco. Só um pouquinho do Evangelho aqui. Ele diz assim. Jesus, ele foi para onde? Para uma alta montanha. Levando com ele Pedro, Tiago e João, seu irmão. É aqui que muita gente. Aí então Nossa Senhora teve outros filhos. Teve, não tem. Aqui um monte de filhos. Vocês sabem, queridos irmãos e irmãs, onde foi que nós recebemos Maria como nossa mãe? No pé, cadê a cruz? Onde é que está? No pé da cruz sangrenta que Jesus fez. Aqui a cruz. Foi aqui, que nós recebemos Maria como a nossa mãe. Você sabe como foi? Jesus estava pregado na cruz e veio a mãe dele, nossa, e ele disse o que para ela? Mulher. Ele não chamou ela de mãe. Não é também Jó quando ela machuca. Mulher. Eis o teu filho. Porque ele chamou também João. Quem era este João? Não era João Batista. João dizendo. Jesus chama João para mim também e diz para ela: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua filha. Então, queridos irmãos e irmãs, João se responsabilizou, tomou conta de Maria como mãe e levou para a casa dele para cuidar. João representou esta nação que somos nós. Nós somos aquele João que se perdeu daquela época. Estamos aqui, continuamos a mesma história, que é santa, 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 não tem como ser santa, nós continuamos a mesma história, porque nós somos este João que se perdeu. Recebeu Maria como mãe. O Evangelho, eu quero só falar aqui. Então, queridos irmãos e irmãs, eles estavam numa alta montanha, essa alta montanha estava fazendo o que lá? Rezando. Eles estavam lá rezando. É o modelo da nossa Santa Igreja Católica, mas tanto faz dizer rezando como orando. Orando é oração. Estavam lá orando, rezando. Aí chega quem? Moisés e Elias. Né? Esse homem aqui, queridos irmãos e irmãs, ele não era mais vivo não, viu? Ele já tinha partido para a eternidade. Mas o que esses homens vieram esse encontro com Jesus? Jesus, queridos irmãos e irmãs, antes de ser entregue nas mãos dos homens, Jesus já agonizava. Jesus deitado no jardim das oliveiras, queridos irmãos e irmãs, o suor de Jesus se transformava em gotas de sangue. E qual eram as palavras de Jesus naquela hora? Ó Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice.
mas que não seja da minha vontade, que seja do teu agrado. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus já sofria agonizando essa parte. Moisés e Elias vieram ao encontro de Jesus para falar o modelo como ele morreu. Jesus ia ser pregado numa cruz injustamente. E aqui, queridos irmãos e irmãs, eu vou completar dizendo para vocês: Jesus pregado numa cruz, ele pegou uma página suja da nossa vida e jogou fora. E pegou uma página limpa e entregou a cada um de nós. Somos pecadores. Ali a gente às vezes se conforma, queridos irmãos e irmãs, porque eu sou pecador, eu tenho que meter a cabeça onde eu quiser, do jeito que eu quero, falar o que eu quero com o meu irmão, xingar o que eu quero com o meu irmão. E não é assim, queridos. Muita gente prega dessa onda, queridos irmãos e irmãs, de ser pecador, ainda diz assim: ninguém sabe quem entra no céu. Você já ouviu isso? Você já ouviu as pessoas falando que ninguém sabe quem vai entrar no reino do céu? Você já viu isso? Nunca viu, não? Você nunca viu gente falando isso? Porque eu já ouvi. Já ouvi. Ninguém sabe quem entra no céu. Fala que vai pro céu, só for o céu da onça, que vai. E quando uma pessoa fala assim para mim, queridos irmãos e irmãs, eu digo para ele: porque eu sei que entra no reino do céu. E se você quiser, eu sei que eu faço. Gente, é muito fácil. Entrar no reino do céu é fácil? Não. Não é fácil. Vocês sabem o que é fácil? É a gente ir no inferno. Isso aí é fácil. Por quê? Mas por que tu diz que é fácil no inferno? Porque é só não fazer nada, queridos irmãos. É só ninguém forçar. É só ninguém rezar. É só ninguém perdoar. É só ninguém amar o troço que nós estamos fazendo no caminho do inferno da nossa alma. Porque a nossa alma, queridos irmãos e irmãs, tem gente que diz assim: eu estou com 40 anos e eu me confessei. Oh, meu irmão do céu, por amor de Jesus, faça isso com a sua alma. Eu estou com 20 e tantos anos que eu andei na igreja. Oh, meu irmão do céu, faça isso. Faça isso. A nossa alma, queridos irmãos e irmãs, ela depende da Eucaristia que nós confessamos e tomamos ela essa noite. Quantas almas ficou alegres aqui essa noite com o nosso querido Padre Principal distribuindo o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Amém. Gente, como a nossa alma fica alegre. A alma da pessoa que não se confessa, meus queridos irmãos e irmãs, ela vive cambaleando, ela vive com depressão, ela vive fraca. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio, meu Pai, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.